fizeram, trabalharam para mudar, que fosse uma cidade bonita, né? A oposição fazia crescer a situação. Fica de lado o bolso do administrador. Deixamos os nossos lares. Trabalhamos mais do que nunca. Isso tudo foi possível graças a um trabalho de parceria. Nós decidimos fazer esse documentário para relatar a história do Poder Executivo do município de Roque Gonzales. Relatar a história dos gestores que aqui passaram, todos que deram a sua contribuição para uma Roque Gonzales melhor. Cada um podendo relatar as suas dificuldades, as facilidades da época em que governaram o município e que nós chegamos agora nesses 55 anos de emancipação político-administrativa. Eu fui o primeiro contador da prefeitura, com início em 16 de maio de 1966. Continuei todo o governo do Orlando Souza Antunes, que foi o primeiro interventor federal do município de Roque Gonzales. O Leocádio assumiu em 69 e eu continuei até 70 como contador. Quando o Leocádio foi nomeado prefeito, depois na segunda gestão dele, aí que eu fui candidato a vereador, aí me elegeram presidente da Câmara e 9 anos foram lá na presidência. Então Roque Gonzales era o município que tinha mais paz de toda a região. Por quê? Porque ambos os partidos, e os partidos que tiveram aqui em Roque, que foram extintos dos partidos anteriores, e aí não quiseram indicar um prefeito da localidade, uma lista tríplice para nomear o interventor federal, deixaram para o governo mandar. Aí o governo indicou, o Arão veio para cá e todos acreditaram nele, todos seguiam ele. Receberam ele e foi a população. Roque Gonzales não tinha nada. Naquele tempo se emancipou e o Nelson fazia as atas e escrevia com a máquina dele, e eu fazia com a minha, porque a prefeitura nem uma máquina de escrever não tinha. Aí nós começamos a estruturar, começamos a comprar as coisinhas pequenas, conseguimos comprar um Jeep, até fui eu buscar junto com o Arão, comprar em Santo Ângelo, que era a nossa condução, um Jeep. E aí a patrola, nós conseguimos comprar uma pequena, como na época, mas ele conseguia fazer estrada, mas não tinha nada no começo. Tinha os colonos que naquele tempo tinha 5 dias de serviço ano, que arrumavam os buracos, né? Aí começou a se fazer bueiros no interior, que não tinha, e devagarinho, já tinha 6 funcionários só na prefeitura, as professores, e daí no serviço de maquinário lá era 6 funcionários, nós era 6 na prefeitura também, não tinha 10 funcionários, 11. Era só o secretário, era o Nelson, eu era a contadora, a Maria Chu era a tesoureira, no início, e era só. Ele não era político, não tinha, né? Acho que nem partido não tinha. Chamaram ele, fizeram uma reunião, e fizeram aí com o senhor, não sei se Bruno, e o meu pai, e aí começaram lá. Ele era ajudante substituto do cartório. Ele adorou trabalhar com o povo, se juntava ao povo. E ele fez, para mim, ele fez bastante. Ele trabalhou bem. Começou assim, uma prefeitura que não tinha nada, né? A praça era um mato, um matagal. Aí ele começou a fazer a base, né? Aí fez calçamento
E as estradas, que tudo era ruim, né? Ele disse que Rock vai ser uma cidade bonita, isso é o que ele dizia. E ficou mesmo muito linda. Não tinha luz, tinha que acender aquelas luzes, não tinha as estradas, meu Deus, quantas vezes a gente ficou na estrada por causa do barro que tinha coisa, né? Muito difícil, né? Mas tudo deu certo. Foi o tempo do prefeito Arão, ele que entregou pro seu Leocádio, né? Que ali o Dante ficou junto, né? De vice. Era uma turma muito unida, mas tudo turma que lutou, né? Sem luta, nada vai, né? Uma amizade bonita. Nós ia fazer piquenique lá na Barra do Juiz, depois eles vinham. E foi uma época muito boa. Eu despertei na política bem novo, era guri novo ainda. O tempo do Otto Silva, o Otto me deu um jipe, um alto-falante e fez campanha. Eu fiz a campanha do Otto aqui no município de Tirol, no distrito de Tirol, na época. Eu gostei de ver a política, então eu fiz a campanha do Otto aqui, fui a celular, fiz a campanha por lá também. E assim foi, iniciei minha carreira política, gostei demais. Eu senti que eu gostava de política. Eu fui nomeado pelo presidente da República. Na época era interventor federal, na época era o Gastão Mendes, e nomeado pelo governador de Poçal. E não tinha luz nem água. E aquilo é mais que o pessoal lá de casa não queria saber de nada, não queria saber que o prefeito botasse luz e água. O mesmo acontecia com a usina Pirapoca. Apesar de ter usina, lá não tinha luz. Os moradores da usina de Roca até a usina lá, tinha diversas casas aí, mas não tinha luz. Então isso aí foi uma meta que eu abracei e coloquei imediatamente luz. Fui até o governo do estado, consegui dinheiro e botei luz. E na cidade também faltava. Era a praça para arrumar, era o Jornal dos Esportes e essa ponte aí. Tudo que eu mencionei antes, isso era a prioridade que tinha. Eu dizia que se o cara fosse político mesmo, de verdade, honesto, não seja fingido, seja sincero com ele mesmo, com os adversários e com os companheiros, sem interesses pessoais, interesse da comunidade. Tinha muita poeira, uma vila que a gente sabia que ia se transformar numa bela cidade, até porque nós estávamos bem localizados, pessoas boas, pessoas que tinham interesse comunitário. Então foi assim que o pai começou. O pai foi presidente da igreja, o pai ajudou na comissão da construção do clube. Então são coisas assim que levou o pai a se envolver com a política. Nós temos muito orgulho desse tempo, assim, ó, do que o pai fez, do que todos esses prefeitos fizeram, deixaram a sua marca, né? Uma grande coisa que o pai sempre procurou fazer, eletrificação rural, que eu lembro assim, e estradas, manter as estradas em ordem, né? Porque ele entendia que se tivesse estradas, o município se desenvolvia, né? Que o foco da administração era fazer o município andar, e fazer era saúde, educação, né? Não com tantos programas que nem hoje, com tantas facilidades que nem hoje, com tantos repasses certos. Na época não tinha tanto para a saúde, tanto para... que hoje são itens fixos, né? É uma pessoa bem simples, sabe? E, então ele nunca deixou assim subir para a cabeça que ele ali, eu sou o prefeito de Roque Gonzales, né? Ele sempre teve uma proximidade bastante grande com a comunidade, né? Então isso aí eu acho que definiu sempre ele, não só como prefeito,
mas também na época que ele era presidente da igreja lá, presidente da comunidade, né, ele, assim, aquela coisa assim de, eu estou junto com os outros e não acima deles. Inicialmente eu fui vereador no interior do município, em Colônia Laranjeira, por 2 legislações. Depois fui secretário de Educação e o Adair me indicou para prefeito. O governador me nomeou em setembro de 83, que é a área de segurança nacional, que durou até 31 de dezembro de 85, aonde caiu fora a área de segurança nacional e veio as eleições diretas. Bem, eu me preocupei logo de início em valorizar as pessoas e não o equipamento. Passou-se o tempo e houve melhoras, naturalmente, com os que vieram depois. Mas dentro das condições e das possibilidades que eu tive, eu fiz o que a lei me permitiu, né? E depois a gente tinha, naquela época, mais liberdade de ação como prefeito nomeado. Hoje os prefeitos são fiscalizados, são muito fiscalizados pelos tribunais. Na época eu saía aqui de Roque, ia a Porto Alegre, pegava verba, dinheiro, vinha aqui e aplicava certinho nas obras que estavam indicadas pelo dinheiro que o governo estava mandando, né? A gente cuidava muito disso aí. E onde não há uma contrariedade política dentro de um território, existe pouca possibilidade de crescimento. Então, a oposição fazia crescer a situação, porque o reitor era obrigado a trabalhar mais, a verificar mais e procurar fazer uma boa gestão, já que a oposição está ali fiscalizando. Hoje é os tribunais que fiscalizam, mas naquela época não. Meu município era a oposição que fiscalizava. As dificuldades na fala não impediram Arthur Valdir da Silva Isler, o Dadi, de rememorar sua trajetória frente ao Executivo Municipal de Roque Gonzales. Ele contou que após 4 legislaturas como vereador, concorreu e foi eleito prefeito, ao destacar que na comemoração de sua posse, o que mais demarcou foi a presença da população e dos adversários políticos. Sobre os desafios, Dadi evidenciou que na época tudo era mais difícil e as verbas eram escassas, porque ao contrário de hoje em dia, eram poucos os políticos que ajudavam na viabilização de recursos. Segundo ele, todos os setores o preocupavam, principalmente a saúde, já que no início nem ambulância tinha para levar os pacientes até Porto Alegre. Dadi agradeceu a confiança da população e deixou sua mensagem. Os moradores de Roque Gonzales prestaram serviços relevantes junto a todos os prefeitos para o desenvolvimento do município. Por isso, peço à comunidade de Roque Gonzales que, independente de partido, continue ajudando a todos os gestores. Quando somos jovens, queremos mudar tudo e na época eram muitas brigas políticas. E com o tempo a gente vê que isso não vale a pena e o que realmente importa é o trabalho que cada gestor pôde realizar e deixar seu legado para a história do município de Roque Gonzales. Como jovem, como estudante, participava dos centros acadêmicos. Na minha escola, na minha infância, participávamos do esporte, já ocupávamos uma liderança, gostávamos de comandar. Por volta de 1972, escolhemos Roque Gonzales para exercermos a nossa profissão de cirurgião. E participamos ativamente também da comunidade, onde nós fomos escolhidos a exercermos um cargo público, concorremos a uma eleição. Primeiro dia, quando assumimos, cai a caixa d'água do Rincão Vermelho. E agora resolver esse problema daquele jeito. Mas fomos lá e conseguimos. O Dr. Edson
pessoa exemplar, esteve praticamente todos os dias trabalhando juntamente comigo, exercia a medicina e nos intervalos estava ele lá junto à administração municipal, junto à prefeitura, para trabalharmos para o município de Roque Gonzales. Não fizemos nada sem que fosse para o bem do município de Roque Gonzales. E eu acho que todo administrador deve pensar assim. Fica de lado o bolso do administrador. Deixamos os nossos lares. Trabalhamos mais do que nunca. Quando buscávamos recursos, viajávamos a Porto Alegre, a Brasília. Quando conseguíamos um projeto, parecia que era para nós. Tão contentes que ficávamos quando nós trazíamos recursos ao município. O grande problema da época era a eletrificação rural, a eletrificação no meio rural é muito difícil. Hoje, quando vejo as emendas de cada parlamentar ao município, são inúmeras. Na época era muito difícil, mas quando conseguimos recursos de 80, 150, 120 mil reais, que era o valor da época, 70 mil reais, quando nós aplicávamos, a inflação era tanta que terminava com a metade, de 100 mil virava em 50, até a verba chegar e até a construção. Essa inflação nos ajudou muito. Muita dificuldade da inflação da época. Eu sempre tive um trabalho junto com a comunidade. Como professor, eu trabalhei em grupos de jovens, trabalhei com a Emater, trabalhava com o sindicato, trabalhava com as comunidades, trabalhava com a igreja, nas pastorais. Então a gente exercia uma liderança. Na primeira gestão eu fui muito bem. Por quê? A condição financeira, o tempo correu muito bem e tem as consequências, né? Boa safra, etc. Na segunda, eu tive assim, a continuidade dos projetos, mas eu consegui, eu diria assim, fazer um grande trabalho. E quando eu digo que eu consegui junto com a equipe. E eu quero frisar aqui o meu primeiro vice-prefeito, que foi o Lino Wolfar, uma grande liderança, uma pessoa extraordinária. E na segunda gestão foi o professor Hildo, fantástico, que nos ajudaram e tiveram sempre presente. E também eu não posso esquecer a minha família, e de um modo muito particular, a minha companheira Lourdinha, que aos 8 anos esteve ao meu lado e foi meu braço direito na administração. Isso tudo foi possível graças a um trabalho de parceria. Conseguimos realizar os projetos que nós deixamos encaminhados, tivemos uma boa aceitação e eu diria assim, os meus 8 anos como prefeito foram gratificantes. A gente abandonou um pouquinho a família, a gente deixou a família de lado, nós não olhamos as coisas muito pessoais, olhamos o comunitário, mas realizamos e isso deixou muita alegria e satisfação. Como eu era comerciante, eu tive um sonho de ajudar a administrar o município. E daí fui escolhido agora, né, nessa última gestão, 2013, 2016, a ser candidato. Como comerciante, tu gosta de desenvolvimento do município, tanto na área rural como na área urbana. A rua, o calçamento, as terras que foi feito puxado, foi na nossa gestão, na gestão 2013-2016, e posteriormente o prefeito que me sucedeu, que foi o João, deu seguimento. Ele colocou academia, ele colocou as gramas, ele colocou areia, ele criou o salva-vidas, o guarda-vidas hoje, entende? E provavelmente agora o gestor que está no momento agora, ele vai dar sequência, ele vai ter muitas inaugurações. O que mais gosto de Roque Gonzales são as pessoas do nosso município. Elas são hospitaleiras, elas são
são muito legais, recebem bem as pessoas, né? Tem muita coisa para ser feita, muita infraestrutura, né? Mas só dá seguimento. O Roque Gonzales vai ser um potencial muito grande ainda na nossa região, porque tem a questão do distrito industrial para vir ainda, né? Vamos lá, vamos todo mundo junto, né? Trabalhar em prol do nosso município e da região missioneira. Em 2008 a gente, a convite de um grupo aí de companheiros na época, lançou o nome e concorremos a prefeito, né, e fomos vencedores das eleições e assumimos assim o nosso trabalho como prefeito no município, então a partir de 1º de janeiro de 2009. A gente trabalhou basicamente isso, dar condições para que o município possa trabalhar. Aliás, é isso que o homem público tem que fazer. Não é fazer pelo município, é dar condições para que o município possa fazer, para que ele possa trabalhar, para que ele possa executar, para que ele possa melhorar. Aí o pessoal siga se envolvendo, mas se envolvendo positivamente. Quando a oposição tiver que ser feita, que se faça construtivamente. Tenta auxiliar. Quando tiver que criticar, critique, mas critique com argumentos. Quando tiver que construir, ajude. Nem todo gestor agrada. Às vezes a pessoa se arrepende, mas tenta ajudar. Então assim nós vamos construir, porque Roque Gonzales hoje é um município abençoado. Um município que tem tudo. E quem faz teu comercial lá fora é o turista. Quando ele vem para a cidade, ele tem que levar boas informações da cidade. Se ele vem para a cidade e sai falando mal da cidade, eles não voltam mais e outros não voltam. Então primeiro ele tem, mas que cidade bonita, cidade limpa, cidade bem cuidada. A gente prezou por isso. Todos os prefeitos que passaram, cada um tentou fazer o melhor da sua forma, a sua maneira. E esse eu acho que é o papel que mais desafia o servidor público, sempre é bem servir a comunidade. Eu sempre quero agradecer a comunidade de Roque Gonzales, primeiro, que nos possibilitou esse trabalho. Agradecer as nossas equipes, as nossas equipes de governo, os secretários, todos os servidores, os cargos comissionados, os servidores de carreira das duas gestões que trabalharam junto conosco, para que a gente possa tornar realidade tantas obras que foram executadas. Eu iniciei minhas atividades na vida pública em julho de 2005. Iniciei no cargo de secretário municipal de administração aqui no município de Roque Gonzales. Nesse cargo eu trabalhei até o início do ano de 2009, quando então iniciei as atividades junto à assessoria jurídica do município. E em janeiro de 2013 assumi a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. Em 2017, novamente, retornei à assessoria jurídica do Poder Executivo, cargo que fiquei até o ano de 2020, quando tive que me exonerar para poder concorrer ao cargo de prefeito municipal, o qual agora estamos assumindo. Eu comecei dia 13 de outubro de 2005 como subprefeito no Rincão Vermelho, ficando até abril de 2008, onde eu saí para concorrer a vereador. Na eleição de 2008, concorri a vereador, fui vereador em 2009, 10, 11, 12. Fiquei fora nos próximos 4 anos, não concorri. E voltei a concorrer de novo a vereador 2016 a 2020. E em 2020 fui concorrer a vice-prefeito do Fernando. Mas trabalhando no Poder Executivo e no Legislativo, eu sei hoje como é importante o Legislativo para Roque Gonzales. A nossa Câmara de Vereadores sempre dando suporte aos prefeitos, suporte aos gestores. Aquela casa de leis hoje, é muito importante ela estar consciente e saber que o prefeito tem uma base. Ela sempre foi muito importante aos gestores que aqui tiveram. Todas essas obras de infraestrutura, esses investimentos que tivemos no município de Roque Gonzales ao longo desses 55 anos, isso é fruto de uma continuidade desses governos, Muitas obras iniciaram num governo, terminaram só em outro, algumas inclusive em mais de 2 governos. Então, o Poder Executivo,
ele é uma continuidade, é um trabalho que continua de uma gestão para outra, né? São projetos que vão sendo executados ao longo dos anos e os investimentos e as obras ficam para a sociedade. Muita gente tem curiosidade, muitas crianças, muitos jovens, que como começou o nosso município, de que jeito que começou. Então, digamos, cada prefeito teve uma sequência de serviço. A primeira patrola, a primeira caçamba, como foi dado os primeiros colégios, como começou a saúde a ser municipalizada. Então, digamos assim, ó, o município fica, as pessoas passam, e todos os prefeitos fizeram a sua parte, cada um fazendo um pouco. Nosso município, historicamente, sempre teve uma vocação agrícola e deve continuar nesse sentido. São muitas propriedades rurais e é o que move a economia do nosso município de Roque Gonzales de todo esse período que foi emancipado nesses 55 anos. Com a chegada das obras da usina hidrelétrica Passo São João, o nosso município mudou. Foi um divisor de águas para Roque Gonzales. A cidade cresceu, surgiram novas construções, surgiram empregos, é um empreendimento que se consolidou, possibilitou a exploração da questão turística junto ao nosso lago e a nossa cidade se modificou desde então. Agora também temos dois importantes investimentos que devem ser consolidados nos próximos anos, que são de suma importância para continuarmos esse desenvolvimento da nossa terra, que é a implantação do Distrito Industrial junto à RS 168 e a consolidação dos investimentos da nossa prainha. Todo esse trabalho junto ao Poder Executivo aqui do município de Roque Gonzales, somente é possível realizar todas essas obras, todos esses investimentos, todas essas ações, uma equipe de servidores que sempre trabalhou de forma incansável para que os municípios conseguissem desenvolver. Nós queremos deixar uma mensagem à comunidade de Roque Gonzales, uma mensagem de agradecimento a todo o povo que deu a sua contribuição para o município que nós temos hoje. Um município cada vez melhor, não só os integrantes do Poder Executivo, mas a toda a sociedade que de alguma ou outra forma contribuiu para o município que nós temos hoje. O que nós esperamos para o futuro do nosso município é que esses investimentos que foram realizados ao longo de todos esses anos, mais os investimentos que nós iremos fazer na nossa gestão, tragam o esperado desenvolvimento para o nosso município, que já vem acontecendo nesses anos e agora irá se consolidar, trazendo a geração de emprego e renda, podendo os nossos jovens continuar morando no nosso município, não necessitando ir para centros maiores. Os jovens vão empreender no nosso município, vão viver no nosso município e vão ser os futuros gestores do nosso município. Minha parte da terrinha é um lote de saudade e um punhado de amizade semeado no coração. Tenho gravada na alma uma palavra que acalma. A ti, Roque Gonzales, minha eterna gratidão. Minha parte da terrinha é um lote de saudade e um punhado de amizade semeado no coração. Trago gravada na alma uma palavra que acalma. A ti, Roque Gonzales, minha eterna gratidão. Por respeito ao nosso chão, me benzonar cruz missioneira. Desde o tapa da parteira, o rio Ijuí murmura e diz: pra levar esta bandeira, onde eu for a vida inteira, desta terra hospitaleira, sou planta que tem raiz. Quando a chuva da saudade
dos olhos.